Boa tarde, somos o grupo 4 e vamos falar sobre a óptica. A óptica é a parte da física que estuda a luz e os fenômenos luminosos. Seu desenvolvimento ocorreu a partir da publicação da teoria corpuscular da luz por Isaac Newton. Sua teoria admite que a luz é formada por um feixe de partículas. A óptica, por sua vez, é dividida em óptica geométrica e física. A óptica geométrica ela estuda os fenômenos luminosos com base em leis empíricas, e elas explicam sem que haja necessidade de conhecer a natureza física da luz. E a óptica geométrica ela usa como ferramenta de estudo a geometria. Já a óptica física ela estuda a natureza física da luz e os fenômenos como interferência, polarização, difração, dispersão e entre outros. Agora eu vou falar dos raios. O raio de luz são linhas que representam a direção e o sentido da propagação da luz. O cônico divergente são raios que partem de um único ponto e se espalham. O cônico convergente são raios luminosos que se concentram em um único ponto. Já os cilindros são raios luminosos que todos são paralelos entre si, e nesse caso a fonte de luz ela se encontra no infinito e é chamada de fonte imprópria. E por último a fonte de luz, que são fontes de luz que são corpos capazes de emitir luz, seja ela própria ou refletida. As fontes de luz elas podem ser classificadas como fonte de luz primária, que é quando a fonte emite sua própria luz, e ela pode ser incandescente ou luminescente. A incandescente ela emite luz em uma alta temperatura, como por exemplo o Sol, e a luminescente ela emite luz em baixa temperatura. E as fontes de luz primária luminescentes elas podem ser fluorescentes ou fluorescentes. As fluorescentes elas emitem luz apenas enquanto durar a ação do agente excitador. Já as fluorescentes elas emitem luz só por um certo tempo, mesmo depois de ter cessado a ação do excitador. E as fontes secundárias são aquelas que emitem apenas a luz recebida por outros corpos. Eu sou Isabela Rezende Valone e vou falar sobre a reflexão da luz. É um fenômeno óptico que um feixe de luz ao atingir uma superfície retorna ao seu meio de origem. Conseguimos enxergar os objetos ao nosso redor graças a esse fenômeno, pois a luz bate sobre os corpos, que por sua vez fazendo com que os raios cheguem aos nossos olhos, possibilitando nossa visão. A reflexão pode ser classificada de duas formas, de acordo com a superfície de incidência da luz. Reflexão difusa, que ocorre quando os raios de luz batem numa superfície irregular ou rugosa e são refletidos em direções distintas. Reflexão regular ou especular. Os raios de luz são refletidos na mesma direção, paralelos uns às outras, quando batem sobre uma superfície lisa ou regular. As leis da reflexão obedecem algumas regras, assim como todos os fenômenos físicos. As leis da reflexão servem para definir as condições em que a reflexão é regular. A primeira lei de reflexão estabelece que a direção normal e os raios de luz incidem e refletindo estão contidos no mesmo plano. A segunda lei diz que o ângulo de incidência dos raios de luz em relação reta é igual ao ângulo de reflexão. Reflexão de luz em espelhos planos. Espelhos planos são superfícies bastante polidas, lisas e refletíveis, fazendo com que a luz incida e reflita sobre eles de forma coerente. Em um espelho plano, a distância do objeto até sua imagem será sempre o dobro da distância do objeto do espelho. Logo, podemos utilizar a seguinte fórmula: distância do objeto total do espelho igual a 2 vezes a distância total do objeto, igual a 2 vezes a distância do objeto. Espelhos esféricos. Temos uma esfera
em uma superfície extremamente livre, em que ocorre a reflexão dos raios de luz. Dependendo do tipo de espelho e da distância do objeto em relação ao espelho, pode ocorrer um aumento da dimensão da imagem ou uma inversão. Temos dois tipos de espelhos esféricos. Eles são o espelho côncavo. Nesse espelho, a superfície refletidora é dada pela parte interna da esfera. Espelho côncavo. Nesse espelho, a superfície refletidora é dada pela parte interna da esfera. Espelho convexo. Neste caso, a superfície refletora é dada pela parte externa da esfera. Para utilizar a distância entre o objeto e a imagem, para os espelhos esféricos, podemos utilizar a fórmula 1 dividido pelo foco do espelho igual a 1 dividido pela posição do objeto igual a 1 dividido pela posição da imagem. Refração da luz. A refração da luz é um fenômeno de ótica no qual acontece uma modificação na velocidade da luz à medida em que ocorre uma mudança do meio de propagação da mesma. Embora não haja uma alteração da frequência de ondas luminosas, a velocidade e o comprimento dos feixes de luz mudam, causando um desvio da direção original. Esse fenômeno pode ser explicado pela diferença de velocidade de propagação da luz em diferentes formas. Tem duas leis, e eu vou ler elas aqui. Leis da refração. A primeira, o raio incidente I, a normal N e o raio refratado pertencem ao mesmo plano, denominado plano de incidência da luz. Ou seja, o raio incidente, a reta normal e o raio refratado são coplanares. E a segunda é, para cada par de meios e para cada luz monocromática que se refrata, é constante o produto do seno do ângulo que o raio forma com a normal e o índice de refração do meio em que o raio se encontra. Índice de refração. Índice de refração é a razão entre a velocidade da luz entre dois meios pelos quais se propaga. O índice de refração depende diretamente da frequência da luz incidente sobre o meio. Geralmente, quanto maior a frequência da luz, maior será o índice de refração da luz para aquela frequência específica. Um índice de refração pode ser calculado pela fórmula a seguir. Observe. O índice de refração é igual à velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Dispersão da luz. A luz do sol ou das lâmpadas que iluminam o ambiente é composta de diferentes cores que constituem a luz branca. Ao atravessar objetos, por exemplo, prismas ou cristais, a luz branca se separa em várias cores distintas, sendo assim um caso particular da refração. Lentes. As lentes são instrumentos ópticos transparentes de mais larga aplicação, limitados por duas superfícies, sendo pelo menos uma delas esférica. Elas se dividem em dois tipos, lentes convergentes e lentes divergentes. Nas lentes convergentes, as bordas são sempre mais finas que a do centro. Já nas lentes divergentes, as bordas são sempre mais grossas que a do centro. A lente convergente concentra os raios paralelos de luz em um ponto chamado foco de lente, enquanto a lente divergente espalha os raios de luz como se iniciassem de um ponto. E como suas lentes são diferentes, consequentemente eles produzem imagens diferentes de um mesmo objeto. As lentes convergentes, como os espelhos côncavos, produzem diferentes tipos de imagem, como a parte central da foto, que é maior, e as lentes divergentes produzem sempre uma imagem menor que a do objeto. Absorção. Na reflexão e na refração, a luz incidente continua como luz após refletir ou refratar. Já a absorção da luz envolve sua transformação em outra forma de energia, ou seja, a energia luminosa transforma-se em energia térmica, química ou elétrica. Por exemplo, podemos pegar a energia do Sol e transformá-la em energia elétrica. Visão e cores dos objetos. A luz que você enxerga é aquela que atinge seus olhos vinda de uma fonte de luz primária ou secundária. As cores dos objetos são dadas pelas cores da luz que são refletidas por ele. A imagem de um objeto depende da luz que nele incide, bem como as propriedades de reflexão e absorção desse objeto. A foto da maçã pode-se depender de um tipo de luz branca incidente, solar ou artificial, e a imagem do melão muda de acordo com a cor de luz utilizada, azul ou branca. Assim, se um objeto iluminado com a luz branca parece branco, é porque ela reflete todas as cores, e a mistura delas parece branco. É por isso que as cores mais claras esquentam menos, porque elas refletem mais energia luminosa. Se um objeto parece preto iluminado com a luz branca, é porque ele absorve todas as cores e pouco reflete.
É por isso que as cores mais escuras se esquentam mais. Elas absorvem energia luminosa, transformando em energia térmica. Se um objeto parece vermelho quando iluminado com a luz branca, é porque ele absorve todas as cores menos a vermelha, que é refletida sendo a cor captada pelos olhos de um observador. Como vemos no exercício, temos 10 elevado à oitava, tanto em C quanto V. E sobrará em C sobre V 3 sobre 2,5, resultando em 1,2. E esse é o índice de retração do material. Para fazermos essa outra conta, vamos fazer x sobre a aba da altura, que é 2,0, igual a base do maior, que está para a altura 4,0 sobre 8,0. E por fim, vamos fazer a cruz, a conta de cruz, que é a multiplicação, né? E vai dar x igual a 1 metro. Para fazermos essa conta, vamos fazer HI sobre HO, que é igual a DI sobre DO, que os números que vamos substituir sobre HI e sobre HO é 0,4 sobre 1, igual a menos DI sobre DO, e por fim o resultado vai ser DI igual a 0,4 DO. Agora, queremos saber quem é DO. A conta nos dá que DI mais DO é igual a 56, e 0,4 DO mais DO é igual a 5D, e DO é igual a 40 centímetros. E essas são as nossas referências. Obrigada.